Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. Mais um domingo, nós aqui para gravarmos mais uma das nossas aulas sobre a carta de Paulo aos Romanos. Hoje finalizar o capítulo 3, fizemos a primeira parte do capítulo 3 na semana passada e hoje temos aí a tarefa de encerrar o capítulo 3. O apóstolo Paulo ele veio construindo nos capítulos anteriores, nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, algo que ele finalizou na primeira parte do capítulo 3, que é exatamente esta ideia, esta noção de igualdade de toda a raça humana perante Deus. De que não existe alguém que esteja em condição de favor a mais do que outros diante de Deus. Uma vez que, isso é inclusive um trecho que nós vamos ler hoje, que todos pecaram. Então não há aquele que não pecou, não há quem não tenha sido visto como culpado pelo rigor da lei. Então Paulo faz essa construção e ele conclui isso no capítulo 3, na primeira parte do capítulo 3, nós vimos isso na aula passada, onde está todo mundo debaixo da mesma garoa. Todos nós estamos debaixo desta condição de réus do julgamento divino, alvos da lei. Então, a lei, ela nos coloca debaixo desta condição de infratores, todos nós. Existe até uma parábola, um paralelo que é feito, que diz que alguns, por conhecer um pouco mais a lei, ou por ter acesso à revelação, e aí nós podemos falar dos judeus, eles podem ter alcançado um grau de moral, de ética um pouco mais elevado, se é que se pode criar categorias de moral e de ética, mas indistintamente, mesmo com esta consciência mais elevada, todos eles não conseguiram cumprir plenamente a lei e alcançar plenamente a condição de justos perante a lei. E é exatamente sobre isto que vai vir aqui falar a próxima parte do capítulo. Então, antes de começar a nossa leitura, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa dirigir as nossas mentes e conduzir esta aula nesta manhã. Senhor, neste momento, Pai, nos colocamos diante de Ti em oração para pedir, Pai, pelo Teu grande amor e a Tua grande graça para com as nossas vidas. Depois de uma semana difícil, conturbada, que o Senhor possa, Pai, cuidar dos nossos corações, cuidar das nossas mentes, para que nós possamos, Senhor, ler a Tua palavra e entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Que, ao lermos, Senhor, possamos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele possa nos conduzir e permear, Pai, a nossa construção de leitura bíblica nesta manhã, para que nós possamos, Senhor, alcançar esta consciência, Senhor, do Teu feito e da obra vicária do sacrifício do Teu Filho na cruz por nós, Pai. Que nós possamos crescer, Pai, em entendimento com esta aula. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vamos ler a passagem, Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, nós lemos semana passada até o verso 20, e agora vamos seguir do verso 21 em diante. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isto se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, porque todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça,
nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim, existe um só Deus, e ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Esse texto é um texto categórico de Romanos para falar a respeito do tema que eu grifei aqui, que é o tema da justificação. Irmãos, entender a justificação é algo de suma importância para nossa construção espiritual, para nossa edificação, porque nós ainda carregamos um fardo, carregamos resquícios, nós carregamos algumas bugigangas ainda da religiosidade que procura agradar a divindade por meio de feitos, por meio de atos justificatórios, e através destas obras que você usa para poder agradar a divindade, você obtém algum tipo de favor. Então é uma relação de troca, é uma relação de barganha. Isso está construído em todas as religiões. Desde as mais primitivas até as mais modernas, existe esta relação de causa e efeito. Existe essa relação de que para você obter tal resultado, você precisa ter tal prática. Então, existe esta construção, esta ideia racional de que é preciso agradar a divindade para que a divindade retorne com um favor A ou B. Isso vem desde das religiões mais ancestrais e mais primitivas, em que se fazia algum tipo de sacrifício, algum tipo de oferenda para a divindade responder com fertilidade, responder com uma boa colheita, responder com chuvas, responder da forma que você esperava, até as religiões mais modernas que com um foco em uma moral e em uma ética, você precisa ter uma conduta moral ilibada, precisa ter uma conduta ética, precisa ter uma reputação para que a divindade se agrade de você e te aceite. Então, entender a justificação do Evangelho, da Bíblia como um todo, é primordial porque ela vai contra todas essas construções, ela vai contra todos esses tipos de religiosidades, e olhando de maneira analítica para todas as religiões, esta mensagem ela é exclusiva. Esta mensagem de justificação que existe no Evangelho, ela é uma mensagem única, ela é uma mensagem exclusiva e não se encontra esta ideia em nenhuma outra construção religiosa a não ser eu não vou falar no cristianismo, porque isto não é uma exclusividade do cristianismo como um todo, mas isto é um dos enfoques do cristianismo protestante, da reforma protestante. Apesar do catolicismo ter algum tipo de construção neste sentido,
É só no protestantismo que a gente vai ter este enfoque um pouco maior a respeito da justificação. E aí a gente vai até falar sobre os 5 pilares da reforma protestante, as 5 solas, que elas têm tudo a ver com este texto aqui de Romanos 3, tá? E com isso aqui que nós vamos abordar o tema da justificação. A justificação não pelas obras da lei. Como diz aqui no verso 28, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei, não por algum tipo de prática. Então, existe uma diferença substancial nesta mensagem, que eu falei no final da última aula sobre os salvos para as boas obras. Fomos salvos, e porque somos salvos, praticamos boas obras. As boas obras, elas são incapazes de produzir salvação para o indivíduo. E aí a gente precisa encontrar a cruz de Cristo, encontrar o papel da cruz de Cristo nesta obra de justificação. E aí logo no começo, agora porém, verso 21, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos declarou, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos os que creem sem nenhuma distinção, porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. A Almeida Revista e Atualizada fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou somos justificados ou declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. A Almeida Revista Atualizada fala que fomos justificados gratuitamente por meio da graça, mediante a redenção que há em Cristo. Declarado justo ou justificado, e aí eu li aqui a Nova Versão Transformadora e a Almeida Revista Corrigida, a Revista e Atualizada. A Almeida, ela fala sobre que somos declarados, somos justificados, enquanto a Nova Versão Transformadora fala que fomos declarados justos. É importante a gente entender o que está sendo dito para a gente não fazer uma confusão e nem mesmo uma guerra aqui de versões, porque eu também acho que isso não é nem um pouco produtivo. Mas ser declarado justo pode cair num local, né, de ser declarado como justo é alguém que reconhece que você é justo. E não é isso que o texto está dizendo. Nós não fomos reconhecidos enquanto justos. Nós fomos justificados. É diferente. E aí por isso que a Almeida ela tem esse cuidado de dizer que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção, que é uma palavra que eu quero falar também com vocês sobre a redenção. Ser justificado é ter a nossa culpa retirada. Não quer dizer que você não era culpado, quer dizer que a punição pelo seu pecado foi removido. Por que ele foi removido? Porque ele já foi aplicado em outro. Existe uma categorização aqui muito presente, porque Paulo, quando ele escreve isso, ele tem alguns pilares dos ensinos judaicos como base para ele poder construir esta justificação. E aí a gente precisa entender essas diferenciações de termos, o que acontece no ano da expiação. Quando o Paulo está falando sobre isso, ele está pegando a lei a respeito da expiação para poder usar como esta base. E o que era a expiação dentro do contexto judaico?
a expiação é exatamente como que você retirava a culpa, eliminar a culpa. Então, todo ano existia lá, tradicionalmente, certo? O ritual da expiação que era feito pelo sumo sacerdote dentro do contexto judaico. O ritual da expiação era exatamente o ritual pelo qual era oferecido alguns animais em forma de holocausto, em forma de sacrifício a Deus, para que, através daqueles animais, a culpa do povo, o pecado do povo fosse expiado. Então, é exatamente sobre este evento, a expiação, que Paulo está tratando. E quando ele está falando exatamente sobre esta expiação, o que é expiar o pecado? Expiar é eliminar o pecado, retirar o pecado. No judaísmo moderno, nós temos uma tradição, que é a tradição do Yom Kippur. É o ano novo judaico. O Yom Kippur é o dia do perdão. Então, expiar está diretamente relacionado com perdoar. Então, a expiação do pecado é o dia que o pecado foi perdoado. E uma vez perdoado, este pecado foi removido. Não existe mais. É retirado aquela mancha. Então, aquela mancha dentro da tradição, do ritual da expiação judaica, ela era coberta pelo sangue daquele cordeiro que era imolada. No Novo Testamento, tanto Hebreus vai falar bastante sobre isso, fala que a nossa mancha ela não foi apenas encoberta pelo sangue do cordeiro, que isso era o ritual judaico. Porque uma vez que você cobriu aquela mancha, ela continua lá. O pecado ele continua lá, mas ele foi coberto. Mas em Hebreus ele vai falar que o sacrifício de Cristo não apenas cobriu os nossos pecados, ele removeu. Não existe mais a mancha. É além, é um sacrifício que ele vai para além daquele ritual judaico de expiação de pecados. Então o sacrifício de Cristo é o ato último, único e mais abrangente de todos de eliminação de pecados. Então, através do sacrifício de Cristo, todos os pecados eles são perdoados. Ao ser perdoados, eles foram removidos. Não foram simplesmente cobertos. Não é simplesmente esconder e ocultar. É efetivamente acabar com o pecado que existia. No verso que eu li, o 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. As nossas versões em português, todas elas usam a palavra redenção. Redenção vem da raiz de redimir. E o que é redimir? Redimir é tomar de volta para si. Tomar de volta para si, por quê? É como se algo que fosse seu lhe fosse tomado. E ao redimir, você pega aquilo de volta para você. Você resgata aquilo que lhe foi retirado. Qual que é a alusão do ato de redimir, da redenção? E aí nós vamos ler, o texto base para nós falarmos sobre redimir, e Cristo é o nosso Redentor. Certo? Cristo é quem propicia esta redenção, a redenção há em Cristo Jesus no seu sacrifício. Então, o texto base é o de Levítico 25, no verso 25. Então, Levítico 25, verso 25, ele vai falar, o capítulo inteiro, 25, né, ele fala sobre o ano do jubileu. Então, o ano do jubileu, o que era o ano do jubileu? Era aquele ano em que todas as dívidas, pecados, todas as dívidas que a pessoa havia contraído por alguma condição momentânea, ela tinha que ser perdoada.
Para a gente poder entender de forma abrangente o ano do jubileu, a gente tem que entender que numa sociedade agrícola, numa sociedade que vivia única e exclusivamente da agricultura, da pecuária, era muito fácil você adquirir dívidas que elas poderiam se tornar muito facilmente impagáveis. Era muito favorável o contexto, o ambiente de você adquirir dívidas que se tornariam impagáveis, que você não seria capaz de saldá-las, em hipótese alguma. Bastava que fosse um ano que não tivesse chuva. Um ano sem chuvas seria o suficiente para você. Em um ano que não tem chuva, você não tem colheita. Se você não tem colheita, você não vai ter o que comer por um ano. E mais do que você não ter o que colher, você não vai ter o que plantar para a próxima safra. Então, a pessoa que se via nessa condição de quem não ia ter colheita, ela acabava se vendendo para trabalhar para outro que ia ter colheita, onde teve chuva e ia ter colheita. Ela acabava vendendo a sua mão de obra e arrendando a sua terra. Porque o cara que teve colheita, ele ia ter semente. Como ele tem semente, ele pode plantar na terra do outro. Esta terra era a terra, ele ia perder a terra porque ela foi arrendada e a sua liberdade, ele ia virar um servo do outro. No outro ano, novamente ele não ia ter colheita, porque aquela colheita não era dele, era do outro cara. Aquilo ia virar uma roda, uma bola de neve, uma roda gigante que ia culminar na escravização daquela pessoa. Aquela pessoa ia se ver numa condição onde ela seria escravizada. Muito pelo contexto e muito porque o outro que ia arrendar a terra e contratar o trabalho dela como serva na sua colheita, ele ia se aproveitar da situação, sabendo que aquela pessoa precisava, porque ela não ia ter o que comer se ela não aceitasse as condições, ele ia explorá-la, ele ia diminuir o valor, ele ia pagar menos pela terra, ele ia pagar menos pelo dia de trabalho dela. Então, ela ia ser colocada numa condição de exploração que ela não seria mais capaz de sair daquela condição de exploração. E nesse contexto, o texto bíblico ele fala sobre uma figura, a figura do Goel. O que é o Goel? É o resgatador, é o redentor, que é o que está falando aqui no verso 25 do capítulo 25 de Levítico. Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, aqui ele está falando para quem não tem parentes, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que remir é saldar a dívida. Então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem que a vendeu e tornará a sua possessão. Mas o verso 25 ele fala sobre esta figura que é a figura do resgatador. O que é o resgatador? É um parente que, tendo condições, ele vai lá e salda a dívida em nome da pessoa que a criou. Então, a redenção que há em Cristo Jesus, e aí as traduções bíblicas em inglês, elas, em vez de redenção, elas usam a palavra adunação. Eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra. A redenção é o ato em que Cristo paga a nossa dívida, em que Cristo salda a dívida pelos nossos pecados. Ele vai lá e banca para poder obter a libertação daquela pessoa. Então, a redenção está diretamente ligado com este contexto de Levítico 25, de alguém que não tem condições de pagar a sua dívida, de alguém que não tem condições de saldar aquilo que deve, e aquela dívida se tornou impagável. E é interessante porque o ano do jubileu de 50 em 50 anos,
pode demorar muito. Aquela pessoa pode nem viver 50 anos até ela poder usufruir do benefício do ano do jubileu. Então, a expectativa de vida não era tão grande. E aquela pessoa ela tinha uma dívida que ela não pagaria em vida. Mesmo com o ano do jubileu, que é o ano que zerava todas essas dívidas, e aquela terra tinha que obrigatoriamente voltar para o seu dono original, porque dentro do contexto judeu e hebreu, a terra não pode ser vendida porque a terra não é sua, a terra é de Deus, então não existe propriedade da terra. E a terra, quando ela foi concedida às famílias, ela não pode ser retirada daquelas famílias, então ela poderia até ser arrendada por essa condição, mas ao final do período, quando chegasse o ano do jubileu, a terra tinha que voltar para o seu dono original, mas o ano do jubileu poderia não vir ainda com aquela pessoa em vida, ela poderia não usufruir do benefício do ano do jubileu. Então a lei institui a figura do Goel, do Redentor, daquele que é capaz de ir lá e pagar a tua dívida, saldar com aquela dívida que aquela pessoa adquiriu, por qualquer que seja a condição que ela estava. Então este é o Redentor, o nosso Redentor, que é o que está dizendo no versículo 24, que Cristo, esta redenção há em Cristo, em Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, ele nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, resgatar-nos é esta redenção. As traduções em inglês usam a palavra adunação, porque a palavra adunação vem de uma palavra em latim, e ela é específica para falar sobre o sacrifício de Jesus. A palavra adunação, atonement, no inglês, é exatamente para poder falar sobre o sacrifício vicário de Cristo, que nos compra, que compra a nossa liberdade. Então, o redimir, ele vem num contexto, fazendo um paralelo com uma realidade bem próxima à nossa, é como se alguém comprasse um escravo que é incapaz de comprar a sua própria liberdade, simplesmente para depois soltá-lo. Compra aquele escravo para, na sequência, colocá-lo em liberdade. Tem uma parábola, não lembro de quem é que conta, eu sempre ouço isso do pastor Anderson, um grande amigo meu, ele sempre conta esta parábola onde ele diz que um comerciante vai no mercado de escravos e aí um dos escravos muito velho, doente, combalido, já praticamente inútil, ele vai lá e paga um valor altíssimo, compra aquele escravo que ninguém dava nada, que ninguém queria, compra aquele escravo por um valor muito alto e, na sequência, após comprar aquele escravo, ele solta suas algemas e fala, você pode ir, você está livre. Então, isto é a redenção. É exatamente pagar a nossa dívida, que é o que Cristo fez na cruz. Por isso que é importante a construção que Paulo faz antes. Primeiro ele constrói que todos somos devedores, todos estamos debaixo dessa garoa, todos somos réus do juízo divino, todos somos alvos da ira de Deus. E aí então ele vem e fala como que Cristo foi e quitou esta dívida para nós. E aí esta quitação vem aqui importante, a expiação e a propiciação, que aí são coisas da tradição judaica, elas acontecem, a propiciação e a expiação acontecem no mesmo evento, então está tudo lá em Levítico 16. Dentro daquele mesmo evento que acontecia a expiação, o perdão do pecado, o pecado não pode ser simplesmente esquecido. Ele não pode simplesmente ficar impune. E aí o Tim Keller,
o Stott, o Bruce, vários teólogos, eles vão trabalhar exaustivamente este conceito, porque Deus ele perdoou o pecado, só que deixar o pecado impune, e isso é complexo, tá, irmãos? Bastante complexo, porque não é justo a impunidade. Impunidade não é justiça. Então, o que Deus faz não é tornar impune, é deixar o pecador impune. Mas o que é feito é um outro movimento. É um movimento de que alguém voluntariamente assume o lugar do pecador e ele carrega sobre si o castigo. Por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque o Cristo, ele carrega o peso, o castigo pelos nossos pecados. Então não foi impune, foi pago. O pecado foi pago. Então, só que não foi pago pelo devedor, foi pago por um redentor, por alguém que assumiu o lugar. E aí, neste conceito, vamos ler Levítico 16, que dá para a gente entender perfeitamente essas duas coisas aqui, a propiciação e a expiação. São palavras um pouquinho complicadas, são todas do contexto judeu, mas que a gente precisa entender, existe uma diferença entre as duas. Que eu já falei sobre expiar. Expiar é perdoar, é remover o pecado. Mas nos versos 20 e 22, ele vai falar muito bem como é que é feita a propiciação. Verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Só para recordar, na tradição da religião judaica, o dia da expiação, existe alguns sacrifícios. Existe o novilho, que é oferecido como forma de holocausto pelos pecados pessoais. Então, o próprio sumo sacerdote, inclusive, oferece um novilho pelos seus próprios pecados, o do sumo sacerdote. E existe o bode, e aí eram 2 bodes que eram levados como forma de um desses bodes, ele era oferecido pelos pecados do povo, os pecados sociais, os pecados de toda a nação de Israel. E tinha o outro bode, eram 2, que era o bode que recebia, em cima daquele bode eram declarados todos os pecados do povo. E ele carregava sobre ele os pecados do povo. E é sobre isso que está falando aqui na parte de Levítico. Eu vou voltar no 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, sobre este bode era declarado todos os pecados dos filhos de Israel, do povo de Israel, e esse bode era enviado para o deserto, carregando sobre si o peso pelos nossos pecados. Isto é a propiciação. Propiciar é desviar. Apesar da palavra propiciar, que foi traduzido no português, ela dá a intenção de que aquilo que propicia, aquilo que viabiliza, aquilo que abre o caminho para que algo aconteça,
a propiciação no contexto judaico, ela é a forma como a ira de Deus ela é desviada para aquele animal que está carregando os pecados do povo. E para onde aquele pecado está indo? Para fora dos arraiais, para fora da cidade, ele está indo para o deserto. E para onde esse animal vai? Ele desaparece, ele some. Assim como os nossos pecados, assim como as nossas culpas, a nossa falha. Este animal, ele carrega sobre si os nossos pecados e os leva para onde eles não poderão ser mais lembrados e onde eles não poderão mais ser vistos. Então, isto é propiciar, é desviar a ira de Deus. E aí por isso que o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, Cristo estava recebendo toda a ira de Deus pelos nossos pecados. Então, olha os paralelos com a tradição judaica que existe, e Paulo está usando tudo isso para falar. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é a oferta pela expiação, pelo perdão dos nossos pecados. Ele também é a propiciação. Ele é quem carrega sobre si todos os nossos pecados que são lançados sobre ele. E assim, a ira de Deus, o pagamento pelo pecado do homem, é desviado para ele. E por isso que isto é muito importante que a gente compreenda. A gente tinha lido até o verso 24, no 25 diz: Deus apresentou Jesus, olha só, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Então, eu estou falando aqui, ó, de expiação, que é o sacrifício pelo pecado, certo? O novilho representando, o novilho, aquele bezerro muito jovem, representando a inocência, a pureza do Filho de Deus, representando a falta de pecados dele, que morre pelos nossos pecados pessoais, mas também o bode, o homem, o Jesus que está morrendo pelos pecados sociais de toda a humanidade, por todos os nossos pecados, todas as formas e todas as abrangências do pecado na vida do homem, Jesus está remindo, ele está propiciando, ele está desviando esta ira de Deus por todos os nossos pecados para si e levando sobre si para um deserto onde eles não poderão mais ser vistos e nem tampouco lembrados. Então, voltando no 25, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, mas também justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, ele está inclusive mostrando que o sacrifício de Jesus, ele não apenas limpa os pecados daqueles que já pecaram, mas também o pecado de todos aqueles que um dia irão a pecar, porque Jesus, enquanto Deus, Jesus, enquanto Filho de Deus, ele está morrendo pelos pecados de toda a humanidade em todas as eras, em todos os momentos. Existe eu não vou lembrar agora qual que é o teólogo que faz essa explicação. Eu acho bastante interessante que é dito que o tempo, a linha do tempo está posta diante de Deus, de forma que Deus, que é o alfa e o ômega, Deus que é o princípio e o fim, ele olha para o tempo e ele vê, ao mesmo tempo acontecendo, ele vê o Éden e ele vê o Armagedon, ele vê o Apocalipse, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí o que torna o sacrifício de Jesus capaz e suficiente para remir, para
tirar a culpa e limpar o pecado de todos em todos os tempos, é que a todo momento, em todo tempo, Deus está olhando, está vendo o seu filho sendo morto e crucificado pelos nossos pecados. Por isso que o sacrifício de Jesus, enquanto Filho de Deus, é capaz de nos purificar de todo pecado, em todos os tempos, em todas as eras. E aí Deus, ele não imputou a culpa daqueles que já pecaram, porque Deus, em sua imensa longanimidade, em sua imensa benignidade, em sua imensa paciência, ele sempre esperou e sempre foi tardio em irar-se. Deus, ele vai dando para o homem a chance de o homem se redimir e, em última instância, este homem que é incapaz de redimir-se, é o incapaz de salvar-se a si mesmo, Deus mostra a sua longanimidade, a sua paciência, porque ele não imputa o peso do pecado, porque ele está realmente aguardando ali pelo momento em que Cristo vai saldar esta dívida. Cristo vai pagar pelos nossos pecados. E isto é contraditório para alguém que quer, através das suas boas obras, para alguém que quer, através dos seus bons feitos, através da sua moral elevada, quer apresentar isto como oferta de sacrifício a Deus para poder salvar-se. Então, esta pessoa, ela recusa o sacrifício de Jesus, ela quer oferecer o próprio sacrifício dela. Ela quer mostrar, ela quer levar a Deus as suas próprias boas obras para que, através das suas próprias boas obras, ela mostre, está aqui a minha oferta pela minha salvação. E Deus vai olhar aquilo e falar assim, é insuficiente para pagar a sua dívida. O único capaz de pagar esta dívida é Jesus Cristo. E aí o Tim Keller, ele até diz que a fé é exatamente a fé que salva, né? A fé salvífica é este ato de apresentar-se diante de Deus de mãos vazias. O que temos para te oferecer, Senhor? O que em Deus falta que nós possamos levar até Ele para que o complete? O que Deus necessita que nós somos capazes de completar? Então, a fé desenvolvida pelo Espírito, ela vai nos mostrar que a única forma de recebermos o sacrifício de Jesus é se realmente nós nos despojarmos de toda essa quinquilharia que a gente carrega da nossa moralidade, da nossa religiosidade, da gente querer insistentemente levar a Deus algo para que nós possamos nos salvar. E realmente aceitar o sacrifício de Jesus como sacrifício único e derradeiro, capaz de salvar-nos, suficiente para a nossa salvação. Podemos então, verso 27, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Ô, meu amigo, sai dessa garoa. Não dá, né? A nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Deus é também Deus dos gentios. Claro que sim, existe um só Deus e ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? De forma nenhuma. Na realidade, é apenas pela fé que a lei pode ser cumprida. A única forma de cumprir a lei é pela fé no Filho de Deus. Porque a justiça de Deus, a justiça que é praticada através de Jesus Cristo, ela é também transferida para nós. Então, nós cumprimos a lei através de Jesus.
porque Ele cumpriu no nosso lugar. Ele fez, Ele desviou toda a ira de Deus para si, para que nós pudéssemos nos achegar perante Deus. Ele rasgou o véu do templo que separava o homem de Deus. Então, só através da fé em Jesus Cristo é que nós podemos nos achegar santos e inculpáveis diante de Deus, porque toda a nossa culpa foi carregada por Ele. E aí, desse texto, vem aqui as 5 solas, que é a base de toda a teologia protestante. Isso aqui é o que diferencia, é a coisa mais icônica que diferencia a teologia protestante da teologia católica. As 5 solas. E aí eu vou falar sobre cada uma delas, todas elas estão representadas aqui no texto de Romanos, mas o primeiro, a sola gratia, é que tá em latim, né? Porque a gente é meio besta, a gente gosta de fazer as coisas em latim. Então, sola gratia, somente a graça de Deus. Graça, favor não merecido. Paulo ele gosta bastante de usar o termo de mortos. Estávamos mortos em nossos pecados. Porque Paulo usa esta alegoria, porque quando eu falo sobre graça, favor não merecido, favor não merecido não é simplesmente a esmola para um pedinte. Certo? O pedinte não fez nada para merecer aquela esmola. Ele não fez nem cara de coitado, que alguns deles ficam fazendo só cara de coitado. Ele não fez nem cara de coitado nem nada. Ele nem ao menos pediu. Mas você voluntariamente foi lá e deu uma esmola. Não é nem isso. Mas a graça de Deus, ela vai muito além, porque a graça de Deus é o que vai resgatar um homem morto. Está morto. Não tem mais nada que ele possa fazer. Não há mais nada que ele possa produzir. Não há nenhuma expressão, não há nenhum tipo de obra que ele possa fazer que possa justificar o que Deus faz com ele. Mas Deus, movido única e exclusivamente pelo seu grande amor, pela sua grande compaixão, ele decide buscar este homem que estava perdido, que estava morto. Então é muito mais do que simplesmente um presente que alguém pode dar para alguém que realmente não merece. É muito mais do que o presente de Natal que você dá para o seu filho que não se comportou nem um pouco bem o ano inteiro. É muito além disto. É um presente impagável. É algo que é dado por Deus para nós que nós nunca poderíamos ter pago. De forma alguma nós poderíamos fazer nada que pudesse saldar esta dívida que existe. Então, a graça de Deus. Somente a fé, que é o que Paulo fala exaustivamente, apenas aqui a fé no sacrifício de Jesus. Que o Stott fala da fé de chegar diante de Deus de mãos vazias. O que você, réu, tem para dizer em sua defesa? Não há nada que ser dito. Você foi pego em flagrante. Não há nada o que dizer em minha defesa. Eu não tenho nada para dizer, para me defender. Apenas o sacrifício de Jesus pode ser suficiente. Então, apenas a graça e aí apenas Cristo. Não há outro nome que foi dado aos homens que importa, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Jesus recebeu o nome acima de todo nome. Este que abriu mão da sua glória. Assim como no ritual, olha só que interessante, no ritual da expiação, que era feito pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote, ele sempre se vestia cheio de pompa. Sempre muito bem alinhadinho. Se ele fosse pentecostal, ele estaria sempre com um terno italiano, uma gravata, um sapato muito bem lustrado de couro de cobra ou de jacaré, certo? Sempre nos trinques. Mas no dia da expiação do pecado do sacerdote e do povo, que o sacerdote não estava fora
da lista de pecadores, no dia da expiação, o sumo sacerdote se apresentava com uma roupa extremamente humilde. Uma roupa extremamente simples. Não podia usar aquelas estolas sacerdotais. Não podia chegar com pompa. Tinha que chegar humildemente. E existe este paralelo desta vestimenta simples e humilde do sacerdote com o paralelo do Cristo, que se despe, que retira toda a sua glória, abre mão da sua glória para poder se apresentar diante de Deus para perdoar os pecados do mundo. Então, existe todo este paralelo. Um outro ponto interessante que eu falei aqui apenas para a gente completar a questão da graça, sola gratia, o dia da expiação, ninguém podia fazer nada, a não ser o sumo sacerdote. Todo o evento, todo o suporte, tudo que ia ser feito para o dia da expiação tinha que ser feito pelo sumo sacerdote. Ele não podia receber ajuda de ninguém. Ele não podia receber auxílio de ninguém. Até as velas que iam ser acesas para iluminar o local, era o sumo sacerdote que tinha que acender. Isso numa demonstração de que Cristo, sozinho, unicamente, somente Cristo, ele propicia toda a obra de redenção. Ele propicia todo o momento em que o pecado do mundo vai ser perdoado. Ele propicia todo o momento em que a ira de Deus será desviada para sobre ele. Ele não declara os pecados do mundo sobre um bode, mas ele os declara sobre si próprio e atrai para si a ira de Deus que deveria recair sobre nós. E ele carrega esta culpa. Então, somente Cristo. O pilar de sola escritura, ele vai dizer que apenas na escritura, apenas na Bíblia, apenas através da Bíblia, nós podemos ter acesso pleno entre chaves, porque pleno mesmo, não sei, mas o acesso mais completo à revelação de Deus. Não estamos dizendo que Deus não se revela na natureza, sim, ele se revela. Deus não se revela na cultura, sim, ele se revela. Deus se revela em todo o mundo que pode ser observado. Mas na Bíblia nós temos acesso à revelação mais completa sobre Deus e sobre o Evangelho, a boa nova, sobre o anúncio da expiação dos nossos pecados, o anúncio daquele que propiciou, daquele que trouxe, carregou, apontou para si toda a ira divina. Então apenas a Escritura, a palavra de Deus é o nosso ponto de partida para todo e qualquer discussão a respeito do Evangelho. E apenas na palavra de Deus nós podemos encontrar esta revelação divina de forma mais completa e estruturada, que mostra como no decorrer de todas as eras, no decorrer de vários tempos, Deus vem salvando pessoas da punição pelos seus pecados. Então, esta obra é feita através da fé e revelada na palavra de Deus. E o último ponto, somente a Deus a glória. Glória somente a Deus. Só lhe deu glória. É o último ponto aí dos pilares. E aí Deus é realmente o único capaz, o único juiz justo, capaz de propiciar a nossa justificação. Entendermos esta obra de Deus em nós, entendermos que a justificação é uma obra de Deus em nós, e não pensem que eu estou aqui simplesmente falando que Deus descarregou a sua ira em Jesus, e Jesus carregou o peso pelos nossos pecados, e por isso nós podemos viver
de forma devassa e de forma completamente irresponsável, porque não é isso que eu estou dizendo. Neste ponto aqui, Paulo não está nem preocupado em trabalhar isso, ele vai trabalhar isso mais para frente, tá? Mais para frente, Paulo vai trabalhar sobre esses efeitos da consciência que isto produz em nós, a consciência de que Jesus sofreu pelo meu pecado, de que ele foi morto no meu lugar, a consciência de que a ira de Deus que deveria cair sobre mim recaiu sobre Jesus. O que isto vai produzindo? Obviamente que mediado pelo Espírito de Deus que nos convence, mas isto vai produzindo em nós a santificação. Eu já falei isso em outro momento, que a santificação é uma obra de Deus em nós, não é uma obra nossa. A santificação não é algo que eu possa fazer para, de novo, chegar diante de Deus e falar: ó, Senhor, está aqui. Agora o Senhor tem que me responder. Não. A santificação é uma obra de Deus em nós. É um caminho que nós vamos percorrendo e que, na medida em que vamos transformando a nossa consciência e substituindo ela pela mente do Filho de Deus, nós vamos sendo cada vez mais santificados pelo Pai. Então, isto é um assunto que nós vamos abordar mais para frente. Mas nós precisamos, efetivamente, deixar a bagagem, soltar as quinquilharias, abandonar esta moralidade, parar de apontar o dedo para o outro e apontar mais para si. Em vez de chegar-se a Deus orando: olha, Senhor, obrigado por não ser igual ser igual esse samaritano, ser igual esse sei lá o quê, mas sempre batendo no próprio peito e reconhecendo a miserabilidade da condição humana e que nós não estamos fora disso. E que Deus, apesar disto, apesar de nós estarmos mortos em nossos pecados, Deus veio e nos vivificou. A ressurreição já está acontecendo, porque nós estamos sendo vivificados pelo próprio Deus, transformados a cada dia para que alcancemos a mente, a plenitude, a estatura do Filho de Deus. Amém? Então, esta é a nossa aula para finalizar o capítulo 3. Um tema extremamente difícil, mas fundamental para a teologia protestante. A justificação que Deus propiciou através do seu Filho. O Tim Keller, ele dá o tema de um diamante sobre um fundo escuro. Então, Paulo pinta o fundo escuro, que é todos numa condição deplorável. E aí esta é uma doutrina, inclusive protestante também, a depravação total. Através de uma influência de Santo Agostinho, começa essa construção em Santo Agostinho e chega na Reforma Protestante, isso vira a doutrina da depravação total. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este é o fundo escuro. E isto torna a justificação um diamante que reluz ao ponto de nos cegar sobre este fundo escuro, que é a obra de Cristo na cruz. Então, a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, é este diamante que é capaz de dissipar as trevas que há em nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, depois de lermos, depois de refletirmos nessa tua palavra, Pai, nos colocamos diante de ti, Senhor, na condição de pecadores, na condição de pessoas carentes, Pai, da tua graça, do teu amor. Viemos neste momento pedir perdão, Pai, pedir perdão por todas as vezes, Senhor, que quisemos alcançar o teu favor mediante as nossas obras, que quisemos, Senhor, alcançar o teu favor mediante frequência de culto, mediante moralidade, mediante assistencialismo, Senhor. E realmente reconhecer, Pai, que nada podemos fazer, Pai,
para nos salvarmos e que apenas no teu Filho nós podemos encontrar a salvação. Apenas em Jesus Cristo pode haver salvação. Que o teu Filho seja o norte, Pai. Que o teu Filho seja para nós a nossa única esperança, Pai. E que todas as vezes que nós nos apresentarmos diante de Ti, nós nos apresentemos de mãos vazias, mas com o coração cheio do Teu amor, sabendo, Pai, que todo o nosso pecado foi lavado, toda a nossa mancha foi eliminada e que toda a ira que cabia sobre nós já foi paga pelo Teu Filho, Senhor. Então, Pai, que nessa consciência, neste caminho, neste redescobrir, Pai, da nossa condição, nós possamos, Senhor, crescer e prosseguir, Pai. Nós podemos conhecer-te a Ti cada dia mais e cada dia mais, Pai, encontrar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana, que o Senhor, Pai, neste processo de nos vivificar, Pai, continue sempre conosco, que nós nunca percamos o Teu amor e a Tua graça do nosso coração e da nossa mente, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Esta foi a nossa aula. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez para falar sobre o capítulo 4. E temos aí novos desafios indo pela frente. Então, Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Um abraço.